seus sentidos, os seus costumes. E tem pessoas que vão até além, vão ver até quem que é o grau de amizade que você tem, onde você frequenta, onde você não frequenta. Para que quando ela chegar perto de você, ela tenha já um certo conteúdo para que ela possa usar aquilo de contra o seu psicológico, por mais blindado que seja. Eu falo porque a gente, assim, tenta filtrar ao máximo, sabe? Mas a cada proposta que aparece, cara, a cada situação que você fica assim, sabe? Cara, uma das que eu posso até falar com vocês aqui, eu não vou citar nome até por questão de ética, mas é de um cliente, um casal de cliente que esteve na nossa loja, isso já tem bastante tempo, muitos anos. E esse cliente estava tentando fazer um financiamento, tá? E aí a minha colaboradora está tentando, está brigando, e quando eu vejo que às vezes existe uma dificuldade, sempre eu entro para a gente tentar ver o que pode ser feito, ou tentar um outro caminho, ou ver uma possibilidade. E a gente viu que não estava dando nenhum. Todos os operadores que eu ligava, os caras, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mas a gente nunca desiste. A gente vai até a luz do fim do túnel. Chegou lá no luz do fim do túnel, a gente olha, não tem mais estrada, acabou. Vamos voltar. Mas aí o que me chamou mais atenção foi que esse cliente ainda insistia. E aí, final da conclusão, final das meadas. Esse cliente estava tentando financiar um carro no nome da mãe que já havia ido a óbito. Que isso? Então, ou seja, a mãe havia sido até enterrada já, como estava muito recente, provavelmente deve demorar, deve dar um delay, né, para o sistema, nem sei qual que é o nome, né, para o delay do governo, alguma coisa, para aquilo ali. Então, se você passava, ainda dava simulação, só que a ficha não aprovava, ainda bem. Eu não sei se talvez possa ser por esse intermédio ou não, Sim. mas é onde eu digo que a gente às vezes tem que filtrar muito essa questão da consultoria para a venda, porque a consultoria é uma coisa e venda é outra. Se ser vendedor é uma coisa, se ser consultor de vendas é outra completamente diferente. Então a gente tem que filtrar esse tipo de coisa. Então é algo que aconteceu e aconteceu dentro da minha loja. Então aí eu chamei a pessoa, falei assim, olha, cadê o pessoal? Comecei a desconfiar. Onde ela está? Traz ela aqui. Eu preciso pegar a assinatura, eu preciso ver a pessoa, eu preciso que ela venha ver o carro também. Não, mas ela pediu para escolher. Aí a conversa mudou, que a pessoa estava fora, não tinha condições de vir. E aí você já começa a ver, abrir mais um pouco a dinâmica da desconfiança. Então, assim, você sempre tem que estar um pé atrás. Não que você tem que desconfiar de todos. A gente não pode generalizar. Mas a gente tem que saber, aprofunda o que eu falo, de uma questão de uma proposta de venda rasa e uma consultoria de venda profunda. Porque quando você está no profundo, cara, tudo é mais fácil. Você consegue enxergar mais amplo as coisas. Quando você está no raso, é muito turvo. Então, assim, obviamente uma coisa ou outra vai passar. Não vou dizer que 100% das coisas vão ser criteriosas, vão ser 100%. Mas uma coisa ou outra sempre passa, tá? E aí que é o trabalho nosso, é de fazer o impossível, é de tentar ver se cerca ali igual um goleiro. Não pode, isso não pode, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Porque as pessoas hoje elas só entendem essa questão da comercialização de carro só por frente, fachada de loja. Mas eu quero dizer para todo mundo que existe um bastidor, gente. Lá atrás existe todo um processo, existe uma equipe trabalhando para isso, existe um propósito, existe muita oração. Então, assim, enfim, porque para as coisas acontecerem, para as coisas darem certo. Porque já dizia o ditado, né? Já todo o universo conspira contra a seu favor para que as coisas dêem errado. Que o que mais tem é pessoas querendo ver a sua queda, tá? O que mais tem. E é natural, isso sempre vai existir, isso desde a época de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi tentado, porque nós não somos. A única diferença é que ele é muito mais forte, a gente não pode se comparar a ele. Mas a gente pode buscar forças nele, né? É o que eu sempre faço, eu busco com os meus colaboradores, com os meus familiares. E enfim, é isso aí. Muito bom. O pessoal está aqui no chat. Thaís Grilli da Silva mandou uns parabéns. Obrigado, Thaís. Laila Kelly mandou um coraçãozinho. Um beijo, Laila. Teco Vitor, referência demais, Rodrigão. Brigadão, meu líder. Tamo junto. Igor Jerônimo Chagas, Rodrigão é referência. Igão. Bacana, show de bola. E Blocks João mandou umas palminhas. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Pessoal, você que está na live e está nos acompanhando, o ideal, o legal que a gente sempre fala é que você mande sua pergunta, né? Às vezes você
tá aí com alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, a hora agora você pode mandar sua pergunta aí no chat, que nós vamos conversar, eu vou perguntar para ele vai estar respondendo, se você tiver alguma dúvida ou algo do tipo. Cara, o carro que mais sai lá é qual? O que mais sai na... Os recordistas em carros de venda lá são os populares. Sempre vão ser porque, principalmente depois dessa virada de chave dos motoristas de aplicativos aí, eles optam muito para os carros populares, né? Onix, Palio, Celta, Uno, Gol, que mais? É um nicho grande de carro, sabe? Mas assim, Corolla, que é um campeão de vendas aí também, o Honda Civic modelo mais novo. Não tem assim um específico um carro. Normalmente eu não tenho em mente assim, falar assim, esse carro é o carro que mais vende. Porque normalmente, quando a gente vai comprar, eu não compro um carro específico para a loja. A minha compra e o meu pensamento, a minha visão, ela é sempre aleatória. O que é aleatória? Eu não posso pensar aquilo que é bom para mim. Eu tenho que sempre comprar com o pé atrás, mas pensando o que vai ser bom para o meu cliente. Porque às vezes eu falo assim, Corolla está vendendo muito, o pessoal está pedindo muito Corolla. Mas se eu coloco Corolla na loja, eu vou atender só o público de Corolla. Eu tenho um outro carro específico, eu tenho um Onix. Então, se eu começo a colocar só o Onix na loja, eu vou atender só o público do Onix. Então, as minhas compras, não que elas sejam 100% assertivas, mas eu procuro colocar um máximo possível de nicho de veículos diferenciados e de marcas aleatórias. No entanto, é até por isso que a loja chama Fitcar Multimarcas, porque trabalhamos com todas as marcas, entendeu? De seminovos. Pretendemos, assim, num prazo médio ou num prazo mais longo, começar a trabalhar também com carros mais novos, ou quem sabe talvez 0 km, né? Não, aí seria bom, hein? A gente vai ver aí, a gente vai tentar ver se consegue inserir isso aí no nosso plano de negócio, né? Mas eu primeiro quero estudar isso aí, porque eu não quero fazer uma coisa que é o que eu disse lá no início, eu não quero fazer uma coisa do nada, Sim. Porque veio na minha cabeça eu vou fazer. Não, eu quero primeiro buscar o conhecimento sobre, né, os pós e os contras, e saber se verdadeiramente isso é algo que vai caminhar, uma coisa que vai decolar dentro do meu segmento hoje. Muito bom. E é difícil você pegar um carro 0 km? Não é difícil, até porque o CNPJ meu hoje, ele permite isso, né? Que é um CNPJ que eu sou lojista. Então é óbvio que se eu for numa concessionária e tentar entrar em um acordo com os próprios revendedores lá, eles vão me dar uma oportunidade de comprar um carro de modo que eu às vezes consigo ganhar. Talvez não tanto quanto um seminovo, mas vai me dar um lucro. E assim, querendo ou não, como diz um amigo meu, lucro não quebra ninguém, né? Nem que entra uma beiradinha ali, né? Exatamente. Mas aí é algo que a gente vai estudar essa logística ainda, vai ver se realmente vale a pena, se é algo que os nossos clientes esperam da gente. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado sobre, né? Porque normalmente, na minha concepção, pode ser que ela seja muito talvez engessada nisso, mas quando alguém pensa em comprar um carro 0 km, normalmente as pessoas já procuram a concessionária, até por questão da garantia, prestação de serviço, das primeiras revisões, enfim. Mas nada me impede de que eu também possa estar tentando comercializar isso lá, de modo que, às vezes a pessoa vai comprar, então ela tem essa facilidade numa concessionária em comprar um 0 km, mas aí quando vai trocar? Normalmente, não digo todas, mas é o que os clientes às vezes trazem para mim essa informação, que às vezes desvalorizam muito o carro deles na troca de um 0 km. E é onde eu estou tentando entrar para que, não, pera aí, vem cá, deixa eu fazer uma avaliação melhor no seu carro. Porque, para mim, o segmento seminovo, ele é importante, enche os meus olhos. Às vezes, para a concessionária, ela tem os motivos e os critérios dela, não, mas para mim, sim. Então, talvez o cara pagou, por exemplo, não, vou pagar 30% abaixo da FIP no seu carro. Por que não posso ir lá e tentar pagar uns 25%, 20%? Uma vez que eu cobri a oferta, de repente o negócio vai dar certo. Sim. Né? Então, sim, o negócio é atender o cliente, é trazer ele para dentro da concessionária e fidelizar ele. Né? E geralmente você ganha mais na venda ali ou na troca? Cara, a venda, financeiramente, ela é sempre melhor. Por que eu digo? Porque a venda você não vai ter o trabalho de ter duas garantias. Quando eu falo isso, eu gosto até de especificar isso para todos os meus clientes da seguinte forma. Comprei, tenho minha margem de lucro, tenho minha margem de investimento, que eu tenho que investir no carro. O carro está pronto, está na vitrine, vendi o carro. Pronto, acabou meu problema. Meu problema, ou a minha preocupação, está na garantia que eu dei ao meu cliente. Você concorda comigo que o dinheiro já entrou no caixa? Eu já posso seguir para comprar um carro, ou eu vou juntar para comprar um outro,
Finalizou. Quando eu tenho a troca, já muda completamente o contexto de uma venda. Por quê? Porque agora, ao invés de eu ter que dar uma garantia do carro que eu vendi para ele, eu tenho que dar duas. Porque o carro que eu peguei na troca dele também, eu também tenho que preparar, eu também tenho que investir nele e eu também tenho que dar garantia de quem vier me comprar ele. Na verdade. Mas aí você fala comigo, mas qual você prefere, venda ou troca? Troca. Que isso. Meio contraditório, né? Mas, meio não é interessante? Ah, Rodrigo, mas é melhor venda? É, mas qual que você prefere? Troca. Porque a troca é aquilo que eu falei lá atrás, é o turnover de carro, vai girando. Então sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. E normalmente quando sai um, entra outro, além de entrar um carro, vai entrar uma margenzinha. E essa margenzinha aí, você vai fazendo seu caixa, você vai conseguindo comprar outros carros, outros veículos, entendeu? Então assim, Rodrigo, tá? Cada um tem uma característica, tem uma forma de trabalhar, respeito todas elas. Se tá dando certo, continua, é o conselho que eu dou. Mas se não dá, de repente, tá aí uma nova oportunidade da pessoa mudar um pouco essa questão da logística e do plano de negócio, né? Então, assim, comigo tem dado muito certo isso. Porque já chegou, por exemplo, o mês de eu vender lá N carros lá, e eu tá abafado, porque eu tenho que estar fazendo prestação de serviço, às vezes garantia, ajudando a emissão de notas para tentar comprar carro, e quando eu assusto eu chego no pátio vazio, não tem carro nenhum. Eita. E a conta também fica cheia, né? Eita. Aí eu já tenho que sair, cara, e buscar carro fora, a gente já vai, faz as viagens, faz os contatos com os parceiros que a gente tem direto, né? A gente já tem anos de parceria com alguns dos nossos corretores, são pessoas de confiança. Às vezes acontece alguma coisa ou outra, sempre vai acontecer, porque assim, não adianta falar que o negócio é redondo 100%, mas é um risco que a gente corre, a gente tem que estar adepto a isso, faz parte do ofício, tá? É algo que é da nossa profissão, como eu digo, a gente mais corre risco do que às vezes tem do lucro. Não é sobre lucro, é sobre viver aquilo que está vivendo. E eu falo que, tipo assim, desde novinho, era carro, independente que fosse hoje uma concessionária de carro, sempre esteve no sangue, Michel. Então, assim, algo que eu sempre gostei.